Agora, vamos falar um pouco sobre a formação de imagem, certo? Aquela questão do spin, do campo magnético, tá certo? Tudo isso vai estar associado para essa forma de como vamos adquirir para fazer essa formação da imagem, certo? Na ressonância magnética, para essa formação da imagem, temos o campo elétrico estático, certo? Esse campo elétrico estático, ele é muito comum adquirir de formas eletroímãs suspensas. Isso se dá pelo campo eletromagnético que gera na ressonância magnética, tá certo? Que é aquele coentro ou o magneto, tá certo? Que vai estar dentro desse coentro, que vai gerar esse campo eletromagnético suspenso, que vai dar essa força, tá certo? De atração para um direcionamento dos spins daquele próton, certo? E além disso, ela consiste de bobinas, tá certo? Que vão estar lá na parte interna e também algumas externas, que com decorrer da nossa matéria vamos estar falando sobre essas bobinas, tá certo? Que vai auxiliar e vai melhorar a forma de posicionamento desses spins, tá certo? Desses prótons em determinado órgão ou local que venham adquirindo as imagens, certo? E além disso, esses aparelhos, os coentros, eles necessitam ser refrigerados, certo? Porque essa bobina vai estar de forma forçada, trabalhando a todo tempo, tá certo? Formando esse campo eletromagnético, tá? Então, ele vai acabar esquentando, tá certo? Porque essa questão de movimento e geração de campo elétrico acaba causando um maior tipo de fricção, certo? E alguns tipos de equipamentos que tem esse tipo de movimento eletromagnético necessita de um tipo de resfriamento. Alguns são do hélio líquido, tá certo? Que vão estar imensos em nitrogênio líquido também. Esses duas formas, ele pode auxiliar ou refrigerar aquele magneto, tá certo? Aquele coentro de forma instantânea, quase que de imediato, tá certo? Para manter ele de forma refrigerada e conseguir fazer todo tipo de aquisição. Então tem que ter cuidado, porque quando tiver esse tipo de vazamento também, tá? Não pode se realizar o exame, porque se aquecer o equipamento e não ter como resfriar, vai acabar causando maiores prejuízos para o equipamento, tá? Causando até um tipo de implosão nesse magneto, ok? Então por isso tem que ter esse cuidado, esse zelo e essa precaução de saber o nível, tá certo, que está lá desse líquido, tanto do nitrogênio como também do hélio, dependendo de qual seja esse líquido que o equipamento tenha para fazer o resfriamento, ok? Além disso, também existe a grade de campo, tá? Que vai ser o responsável para manter essa variação linear, tá certo? Que é na intensidade do campo magnético, ou seja, esse campo magnético vai estar fazendo esse bombeamento, né? Gerando aquele campo totalmente magnético, mas essa grade vai manter, tá? Que toda aquela estrutura vai ter um único sentido para o campo magnético. Isso permite com que os prótons fiquem ali alinhados em um único sentido. Se não tivesse ele forçando para uma instabilidade desse campo elétrico, essa grade, ele ia acabar fazendo com que o átomo ele começasse a mudar o sentido dele de acordo com esse movimento do campo eletromagnético, certo? Porque essa bobina vai estar dentro do coentro, ele vai estar bombeando. Não sei se vocês já fizeram esse procedimento, ele vai estar uma zoada insana, sabe? De dum 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 dum, que é esse bombeamento, tá? Do material que está lá dentro, fazendo essa questão de polaridade, né? Para esse campo eletromagnético. Então, já que esse movimento vai ser o que vai fazer dentro do coentro, para não fazer essa perca de estabilidade do átomo, ele não fica seguindo para onde vai estar seguindo essa polaridade por alguns momentos, e sim a fixação de onde está mais positivo e onde está mais negativo, a gente utiliza dentro do próprio equipamento, tá certo? Esse gradiente de campo, ok? E, como eu falei para vocês, tem essas bobinas. Tem algumas bobinas que já existem dentro do equipamento, tá? Bobinas que existem na própria mesa em que o paciente vai estar apoiado, tá certo? E algumas outras bobinas que a gente vem a colocar por cima do paciente, tá?
do local específico que você vai fazer para delimitar de uma forma mais eficiente a aquisição da imagem, tá ok? Então são componentes para transmissão e recepção dessas ondas de radiofrequência. Essas ondas de radiofrequência, tá certo? Esses sinais do spin. Com esses sinais do spin, como falei a vocês, os átomos, os prótons, não vai estar em um único sentido. Com essa questão da magnitude, tá certo? E esse gradiente, ele vai acabar emitindo um tipo de sinal, tá? Desse átomo, e essa bombina vai captar esse átomo lá do hidrogênio, certo? Essa capacidade desse pico de estabilidade do átomo. E quando captar esse pico de estabilidade do átomo, do hidrogênio, tá certo? Esse próton, vai fazer essa radiofrequência e essa aquisição da imagem, tá ok? Aqui um exemplo para vocês sobre, novamente, a ressonância magnética, tá certo? Esse aqui é a mesa, tá? A gente vai estar apoiado. E esse aqui, pessoal, o redondo aqui, ó, que a gente chama também de Gantry, tá certo? E dentro dele tem o magneto. Como posso ver aqui nessa imagem, tá vendo? Isso aqui, ó, essa parte aqui pintada de azul e branco, a gente chama de Gantry, certo? O magneto é essas placas aqui, ó, tá vendo? Essas placas aqui totalmente internas, que vai estar em todo o envolto na parte interna do equipamento, tá? Ele vai fazer com que tenha esse campo magnético, tá certo? Devido a essa rotatividade que ele vem a fazer. Então ele vai ser responsável por essa questão do campo eletromagnético, ok? E aqui, ó, algumas partes aqui, tá vendo? Essa parte externa, o mais contato com o paciente. Deixa eu mudar de cor aqui, peraí. Peraí, pessoal. A gente dá um jeito, né? A gente tá aqui se acabando com vocês aqui, de forma distante. Tentando organizar para ficar mais direitinho, para você não acabar dormindo. A gente tenta. Então vamos nessa. Tenha paciência comigo, tá bom? Então o que acontece? Essa parte aqui, ó, tá vendo? De vermelho que eu botei agora, mais colada com o paciente, é esse gradiente que vai permitir essa estabilidade do átomo que está no paciente, tá ok? Então, com esse paciente já estabilidade aqui vai auxiliar essa capacitação, certo? E tem esses scanners aqui embaixo, tá vendo? Esses scanners, eles vão ser responsáveis por pegar todos esses sinais que os átomos, os spin vêm a liberar, tá certo? Com uma bombina, dependendo vai ter essas bombinas aqui, ou na mesa com o paciente aqui, tá certo? Ou até por cima do paciente tem as bobinas que a gente coloca, dependendo de como seja, de perna, de joelho, de tórax, de abdômen, de pescoço, de crânio, de pé, de mão, tá certo? E tem um posicionamento que já a gente aprende sobre esse, certo? Mas não é para agora. Então, essa capacitação desses spin, desses sinais, vão ser emitidos para esse scanner, tá certo? Perdão, que daqui vai ser enviado lá para a questão do computador, tá certo? Vou botar aqui CPU, que vai fazer a aquisição da imagem, tá ok? Por causa disso, quem tem consegue enviar todas essas imagens que é adquirida do equipamento para o computador, tá certo? Em tempo real, para a gente conseguir verificar como é que está o paciente, se ele está inquieto, se teve algo de patologia, até porque de acordo com algumas patologias acaba entrando um procedimento a mais no exame, tá certo? Se for uma questão normal, a gente faz os exames já que é de rotina, tá? Uma sequência já padronizada. E se caso tiver uma patologia, a gente coloca uma sequência a mais, tá? Tem profissionais que não fazem isso, porque acham que é o ideal só fazer o que está programado, tá certo? Mas eu sou daquele tipo de profissional que se você vê que tem uma patologia naquele paciente, que o médico venha verificar, né? E para um auxílio no diagnóstico, e você já venha detectar aquele tipo de patologia, você faz uma sequência específica para o tipo de patologia que tenha, né, para auxiliar, né, e já garantir um diagnóstico mais coerente, mais específico e mais sensato para o paciente que tem ali, é verdade? Tem gente que, se for família, vai fazer um procedimento padrão ouro, tá certo? Mas se for qualquer um conhecido, um que esteja ali fazendo, ele vai fazer só o padrão bronze e olhe lá, né?
só para fazer aquele tipo de trabalho, esperando dele chegar no final do mês e a sua produção está tudo certinho, ok? Então, essa é uma questão de bom senso que a gente tem que seguir e adquirir de acordo com cada dia, tá? Mas, voltando ao nosso assunto. Essa questão, como eu falei a vocês, da aquisição da imagem, a questão do spin, a gente chama de sequência de pulso, certo? A sequência do pulso é a intensidade resultante para cada elemento da imagem, tá certo? É determinada pelos parâmetros de medida selecionados pelo usuário e pela variedade dadas pela sequência do pulso. Essa sequência da pulsação de onde está estabilizado o elétron, tá certo? Essa variação, onde ele vai estar no pico da magnitude, a quantidade que ele vai variar, a gente vai ter esse tipo de sequência e vai dar aquelas tonalidades de cinza, tá certo? Diferentes técnicas de aquisição são utilizadas, diferentes sequências dessa tipo de pulsação. Isso a gente chama de gradiente T1, sequência T2, certo? Sequência perdi agora a palavra, mas tem outro tipo de sequência que a gente vai utilizando na ressonância magnética, que esse tipo de sequência vai variando com a sequência do pulso, certo? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, também chamado de o K-espaço, tá certo? Que é esse intervalo de tempo que vai ter essa pontuação, tá? É como eu mostro para vocês aqui, ó. Tem essa matriz, tá? Que vocês podem ver. Tem essa onda, esses sensores de onda de localização. Cada curva dessa, tá certo? É um tipo de spin, é um tipo de onde o átomo está se comportando. E, de acordo com essa questão do K-space, ele vai sinalizar aonde está com o maior índice de estabilidade desse spin, desse próton, tá certo? E com essa sinalização, o equipamento acaba puxando, tá certo? Dessa forma que está aqui, ó. E com essas junções de spin que vai ter de todo o corpo, tá certo? Vai acabar gerando esse tipo de imagem. Como você pode ver, essa variação de imagem também se dá aqui, ó, na parte de baixo, tá vendo essa legenda? Ele tem uma sequência de tonalidade entre branco e preto. Entre branco e preto vem a tonalidade de cinza, né? E de acordo com o nível que eles vinham se encontrando aqui, vai ter essa variação de tonalidade. Isso vai acarretar em que? Formação da imagem, essa variação da tonalidade e essa variação da tonalidade de cinza, tá? Vai limitar e dizer onde é que está o osso, onde é que começa, onde é que termina, onde é que está o tendão, onde é que começa o músculo, onde é que termina a parte de gordura e onde é que começa e termina a pele, ok? E isso em si também, esse tipo de sinal, é chamado de ponto K-space, ok? E por hoje é só. Fico para vocês, eu digo que tenham um bom dia. Qualquer dúvida vocês anotem e entrem em contato comigo, ok? Estarei aqui à disposição de vocês.